Olá, sou a professora Rafaela Silveira. Hoje a gente vai falar um pouco dessa parte de análise e tensão, deformação em barragens, né? A gente vem aí de um conhecimento, né, construído em torno do fluxo, né, do fluxo do barramento. A última aula foi sobre a estabilidade, onde eu comentei com vocês, né, de maneira ainda introdutória, como é que é feito, em que fase da concepção do barramento isso é importante de ser analisado. E agora a gente vai para essa última análise, que é a tensão, deformação em barragens. Algo importante também é que essas três análises elas se misturam, né? O fluxo com a estabilidade, com a tensão, deformação. Não tem como ser tratada de maneira separada. Então, sempre você vai, na hora de contabilizar a estabilidade, você vai ter que levar em consideração o fluxo daquele barramento, né? O estado de poropressão que está aquele barramento. Assim como nas análises de tensão, deformação também é passível de você analisar o fluxo e a estabilidade, né? É um assunto bastante complexo, né? Assim como o de fluxo e de estabilidade. E eu sempre comento que cada um desses eixos daria para uma disciplina ser ministrada e não uma aula. Uma aula ainda em formato curto. Aqui é para dar ferramentas para vocês, no sentido de saber onde procurar, no sentido do que analisar, do que é importante na prática, o que os escritórios fazem de projeto, né, de barragens. E essa capa ela é bem interessante dessa aula, porque ela retrata justamente o que se tem feito aí. Né? Essa análise de deformação, tensão, deformação, ela saiu do conceito de se calcular no papel, como a gente chama, né, na unha. E hoje em dia, pela complexidade do assunto, ela já vem sendo tratada de maneira numérica, por meio de software. E eu vou apresentar alguns aqui para vocês, tá, que são interessantes. Basicamente, para que a gente estuda, né, tensão, deformação numa barragem? Prioritariamente para ver como é que está a distribuição das tensões ao longo desse barramento. Seja no comprimento, seja na largura da barragem, seja no talude de montante, de jusante, nos filtros, nos espaldares, no núcleo argiloso. Para assim a gente entender que zonas são mais prováveis de ter rupturas ou trincas. Tá? Falar de ruptura e de trinca ligada à barragem é sempre muito assustador, porque é um tipo de patologia que pode levar à ruptura total daquela barragem, dependendo da grandiosidade. Porque a barragem ela tem uma peculiaridade, principalmente se a gente começar a entender que essas rupturas intrínsecas comecem a ser observadas pós-enchimento, é que eu não vou poder fazer nada montante. Eu tenho água montante. Então, não se vai fazer, nunca, jamais a gente vai fazer algo a montante do barramento. A gente sempre vai trabalhar da crista para jusante, para o talude de jusante, onde eu posso ali fazer uma intervenção. Eu posso até construir outra barragem, mas a montante fica mais difícil por conta da água. Né? Além disso, tem a questão da distribuição dos deslocamentos. É algo importante. Porque no momento que se projeta o barramento, só um momento aqui. Tá ok? No momento que se projeta o barramento, sim, se faz a previsão dos deslocamentos, ou seja, dos recalques e dos deslocamentos horizontais. O recalque é um deslocamento vertical, né? De cima para baixo. Mas tá,
E pós-construção? E pós-enchimento? Será que ao longo da obra houve uma modificação de projeto? Você incluiu um material que não estava previsto lá no primeiro projeto? Então, isso tudo, gente, são fases e são elementos importantes de análise, né? Esse recalque, esse deslocamento horizontal, o que está sendo observado no campo está dentro do que foi previsto? Se não está, temos que intervir. Se está, beleza. E como é que eu tenho essa noção, né, do que está sendo feito no campo e a resposta do que foi feito no campo se está condizente com o que for previsto no projeto? Instrumentação. Não há como fazer uma avaliação a olho nu. E isso é muito importante, gente, porque eu defendo muito a inspeção visual, muito mesmo. Acho que ela é tão importante quanto um instrumento. Mas quando eu estou lidando com tensões deformadas, ninguém consegue medir uma tensão a olho nu, apesar de alguns seres, né, acharem que conseguem, mas você não consegue. Ah, eu vou medir o recalque a olho nu. Não dá, gente. A gente precisa de instrumentos. Ah, parece que essa barragem está mais ajusante. Como assim? Se eu não tiver pelo menos uma equipe ali de topografia, eu não consigo verificar isso. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, a inclusão de instrumentos para medir recalques verticais, deslocamentos horizontais é primordial. Tem a ver direto com segurança de barragens. E aí vem uma questão, né? Porque como é que vai se fazer essa análise de tensão deformação? Vou fazer na mão? Não se faz mais. Difícil. Por quê? Porque a geometria, geralmente, ela é complexa numa barragem. E fazer isso tudo à mão demanda tempo. Outra coisa, heterogeneidade de materiais. As jazidas estão cada vez mais sendo exploradas. Então, a gente, quando projeta uma barragem, a gente entende, faz toda a cubagem, né? Calcula o volume de cada material. Mas na hora da construção, às vezes esse material existe, porém ele está com uma umidade muito elevada. Então, você não vai poder usar esse material. Então, você acaba procurando outros materiais para substituir o que estava previsto no projeto, né? E também o modelo construtivo, né? Está até errado aqui, dos materiais. E, além disso, a iminência dos materiais naturais serem de complexa análise. Então, acaba que houve uma necessidade, né, desse avanço para uma análise numérica. E aí, em relação à geometria, essa análise ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Tá? 1D, 2D ou 3D. A análise unidimensional ela só pode ser realizada no eixo de simetria da barragem. Esse é um dos fatores limitantes da uma análise unidimensional e tampouco ela é usada. Agora, se eu quiser, por exemplo, aqui no eixo da barragem, eu posso usar essa análise unidimensional. Né? Isso aqui é o exemplo do eixo, o ícone do eixo do barramento. Mas se eu quiser em qualquer outra fatia, seção, eu vou ter que usar o 2D ou 3D. Tá? E quando é que eu obrigatoriamente tenho que usar o 3D? Bom, ele é mais necessário quando estou trabalhando com barragens localizadas em vales, né? Ainda mais quando eles são muito fechados, porque a análise ela começa a ficar bem mais complexa. Então, há sim necessidade de usar um 3D. Pessoas conseguem usar o 2D? Conseguem. E a Rafaela, o que ela recomenda? O uso da análise 3D. Tá? Trabalhos encaixados. E quando né, que a gente vai fazer essa análise 3D? E corrobora com o que eu falei dos vales. Quando ela for feita, né, fora dos planos de simetrias aceitáveis, e muitas vezes num vale preciso, né,
tem toda essa assimetria. Seções fora da seção simétrica, que define o estado de plano de deformação, vales encaixados. Então, quando o vale é encaixado, a geometria ela muda demais. Porque quando o vale é encaixado, a minha fundação também ela requer essa mudança da geometria, né? E estruturas de concreto internas, a seção de barragem, isso também configura. Então, aqui é um exemplo, né, de um barramento, onde eu tenho aqui até uma certa simetria, porém, quando eu estou trabalhando em vales encaixados, eu tenho esse efeito de arco aqui do meu barramento, e, consequentemente, é interessante ter uma análise 3D. Algo extremamente importante, né, no cálculo da tensão-deformação. Quando eu estou trabalhando com dois materiais totalmente diferentes, que é o caso aqui. Eu tenho um solo argiloso, que deve ser do núcleo, essa barragem deve ser seção mista, tenho certeza, porque eu tenho filtro vertical aqui, e tenho a transição em enrocamento, para cá eu tenho transição montante e enrocamento. Aqui eu tenho, deve ser um muro, tomada d'água, não conheço ao certo esse projeto, mas pela configuração barragem não muda. E, consequentemente, eu tenho essa interface aqui, ó, concreto, solo. Uma interface bem complexa, porque são duas áreas muito diferentes. Então, até a equipe do concreto é diferente da geotecnia. Então, isso tudo tem que estar um conjunto muito uniforme, por mais diferentes que sejam os materiais. Então, como é, olha só, vocês não conseguem perceber que o deslocamento horizontal e vertical de um solo vai ser diferente do concreto? Então, mais um motivo para eu medir tudo isso. Então, o que é interessante? Instalação de instrumentos no solo e no concreto, para avaliar justamente o recalque dos dois e ver se não está tendo descolamento entre o solo e o muro. Isso é complexo, porque se há um descolamento, pode ser que tenha uma abertura. Será que não vai virar um caminho preferencial para a água? Justamente nessa interface concreto e solo, um deslocamento, um descolamento que não se estava previsto, né? Porque ninguém prevê num projeto que vai ter descolamento do solo com o concreto, mas se afere, tá bom? Outra questão é a heterogeneidade dos materiais. Então, o solo vai se comportar de uma maneira, aqui a gente percebe com essas cruzetas aqui, que tem o solo, que tem uma transição mais fina, uma transição média, e aqui já é o enrocamento. Então, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Então, a resposta de tensão e deformação vai ser tudo diferente. E falta ver se isso está dentro do que foi previsto. Em relação à sequência construtiva da obra, né, tem algumas peculiaridades que a gente precisa falar aqui. No momento que eu vou fazer a análise dessa tensão-deformação, olha como é importante você ter um eventograma, ou seja, que eventos, cronologicamente, aquela obra foi construída. Por quê? Porque isso vai interferir na hora que você colocar no programa que vai fazer sua análise de tensão e deformação. Tá? Então, por exemplo, você tem lá uma barragem, mas no meio dessa barragem foram construídos bermas, a montante e jusante, bermas de estabilização. Em que momento foi? Se você não tem anotado, você não vai saber. Ou então vai ter que correr atrás de foto, enfim. Mas se você tem um histórico construtivo daquela obra, você vai saber que iniciou quando a barragem estava na cota 20,56 metros. E foi no dia tal, na hora tal. Sabe quantas pessoas fazem isso na obra? Poucas. Então faça. Faça isso, que em algum momento as pessoas vêm te procurar para saber em que momento iniciou, em que momento houve uma ruptura, nada considerável, mas houve uma ruptura no talude natural, em que momento houve um enchimento, em que momento teve um aumento na vazão. Então, se você tem um caderno ou uma planilha, o que seja, com esses eventos, em algum momento você vai se tornar referência também na obra relacionada a isso. Tá bom?
deve simular a construção das camadas. Então, uma camada de solo, quando a gente olha assim, barragem, né, já cheguei a ver também palestras sobre isso, da pessoa falar que barragem ele faz camada de 10 metros. As camadas de solo são de espessura pequena, porque senão o rolo não consegue compactar, porque senão o equipamento de homogeneização não consegue alcançar a homogeneização satisfatória. Então, ali é 20, 30 centímetros, dependendo, 30 no máximo. Tá? Outra coisa, número de passadas, né? Número de passadas do rolo é interessante. Nem todo programa exige, tá? Em relação também a quando a gente muda, né, de um solo para uma transição, é interessante vocês sempre colocar esses valores de módulo em malhas, né, para você discretizar mais o perfil ali da barragem. Em relação ao enchimento, a literatura fala que deve ser simulada ao longo de toda a cota que vai se alcançando. Então, não sei, recomenda-se ali 3 a 4 carregamentos. E aí a gente parte, assim como a estabilidade, ela é necessário também fazer uma análise, né, na estabilidade de taludes a gente viu, que é final da construção, aí vem enchimento, aí vem depois operação e rebaixamento rápido. É interessante você fazer também análise de tensão e deformação em todas essas fases, né? Final da construção, para você ter uma noção dos esforços solicitantes, da tensão ali que está exigindo todo o barramento, no talude de montante, no núcleo, no talude de jusante, onde estão ocorrendo os picos de tensão, nesse caso aqui estão ocorrendo no filtro vertical ou inclinado, né, no caso, ou transições, e isso, a areia vai aguentar, entendeu? Então, tudo isso é de extrema importância. Durante o enchimento, então, como você vai simulando ali, né, em vários carregamentos, como é que está sendo feito esse enchimento, você também está se comportando bem, está se comportando dentro do previsto, tá bom? Aqui, mais situações, né, de análise ao longo do enchimento. Aqui, por exemplo, final da construção, onde eu já tenho toda essa margem aqui, a montante já com água. Vamos analisar se o que foi projetado, estimado, é o que está sendo na realidade. Então, todas essas análises são de extrema importância, né? Ocorreu um rebaixamento rápido? Não ocorreu? Precisa analisar a tensão de deformação. E aqui, gente, é um espelho, né, do que pode ser feito num programa que é muito utilizado, que é o Sigma, também do grupo lá do GeoStudio. Então, até convido vocês a entrarem no Sigma GeoStudio. É só jogar no Google Sigma GeoStudio. Vocês vão ter acesso lá à página. O GeoStudio tem muito mais a oferecer. É um programa muito caro, porém, tem uma licença de estudante que é gratuita. Então, vocês podem baixar e ter acesso ao Sigma, que é de tensão e deformação. Vocês podem ter acesso ao Slope, que é um programa de estabilidade. Tem o CIPW, que é de percolação, um programa muito bom. Então, se vocês têm a oportunidade de baixar esse programa gratuitamente, eu acho interessante, entendeu? Vocês aderirem, porque é o presente e o futuro para qualquer análise de tensão, deformação, permeabilidade e estabilidade. Então, aqui essa aula foi só um apanhado, né, do que eu vejo que é importante vocês terem noção, e onde está presente a instrumentação com essas análises, né? Então, tem tudo a ver. Então, nossa próxima aula é sobre instrumentação e segurança de barragens, né? Vocês tendo já
essa bagagem relacionada a isso vai ser importante para a gente começar a entender como os instrumentos funcionam e o que eles vão dar de resultado para a gente. E o que a gente vai poder usar esses resultados para fazer essas análises, tá? Então é isso, agradeço. Então, vou finalizar aqui.